Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 10, verso 25. Hebreus 10, verso 25. Quero pensar com vocês hoje à noite sobre o pacto. O pacto é tomada de decisão. O pacto é tomada de decisão. Neste ano, nossa igreja completa 75 anos em junho. É o nosso jubileu de brilhante. E a gente precisa, dentre outras coisas, refletir sobre o significado de membresia. O que é ser membro de uma igreja batista, da segunda igreja batista em Goiânia. Nós que somos protestantes, evangélicos, filhos da reforma protestante, confissão de fé batista. O que significa isso? O que significa ser membro de uma igreja numa época em que igreja não passa de um estabelecimento religioso para a maioria das pessoas, igreja não passa de uma prestadora de serviços para muita gente, e no momento em que minhas necessidades não são atendidas conforme eu julgo ser necessário, eu então troco de estabelecimento, procuro uma outra prestadora de serviço que vá de alguma maneira me atender com o tipo de atendimento que eu julgo ser importante para mim. Infelizmente é assim que a maioria pensa igreja. Nós não somos assim. E temos então refletido, todo mês nós celebramos a ceia do Senhor, e nós escolhemos este ano, nos cultos de ceia, pensar sobre o nosso pacto, o pacto que nos une como igreja. Esta é a quarta mensagem da série, e nós vamos ler Hebreus 10, verso 25. E não deixemos de nos reunir como igreja, não nos deixemos de congregar como igreja, como fazem alguns, como é o hábito de alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Igreja, como nós temos estudado nesta série de mensagens, é uma comunidade de cristãos que vivem em pacto. Assim como o casamento. O casamento é um pacto. O que une um homem à sua mulher, a mulher ao seu homem, não é o sexo, é o pacto. Pacto que eles assumem diante de Deus e de suas testemunhas. A ideia de que sexo é o que estabelece casamento não é bíblica, é católico-romana. As duas únicas definições de casamento que nós encontramos na Bíblia, uma está em Malaquias, outra em Provérbios. E em Malaquias 2,14, o profeta diz que Deus é testemunha da aliança entre o homem e a mulher, do pacto entre o homem e a sua esposa. Da mesma forma, o que une um povo numa igreja é o pacto. Nós somos um povo pactuado com Deus, pactuado uns com os outros pelos laços da vida e da obra de Cristo. Esse é o entendimento do povo batista desde as origens dos batistas, lá no iniciozinho do século 17, desde os primeiros anos dos anos 1600. Os batistas sempre entenderam que igreja é um povo unido por pacto. Portanto, nunca é demais recordar o que escreveu Charles Duhigg, que nós citamos numa das últimas mensagens, ele que é o autor de um dos livros mais importantes sobre a história dos pactos, especialmente nas igrejas batistas, e ele define da seguinte forma o pacto. Um pacto de igreja é uma série de compromissos escritos, baseadas na Bíblia,
que os membros da igreja fazem voluntariamente a Deus e uns aos outros em relação aos seus compromissos morais e espirituais básicos e à prática de sua fé. Esta é a definição. E até este ponto do nosso estudo, o que nós fizemos foi, olhando para a Bíblia e olhando para a nossa tradição histórica de mais de 400 anos, lembrem-se, Batista não é um povo com boletim de ocorrência, Batista não é um povo com BO, é um povo com história. Para você ter uma ideia, ano que vem, 2020, nós receberemos a Convenção Batista Brasileira em Goiás e vamos celebrar 100 anos do trabalho batista no nosso estado. Nós não nascemos de uma briguinha de fundo de quintal. Nós temos uma história. E temos olhado para essa história, e temos olhado para a Bíblia, tentando enfatizar que igrejas locais, assim como a nossa, nascem e encontram a sua razão de ser e de existir do significado do pacto que os crentes fazem uns com os outros e também que este pacto em si está enraizado na nova aliança, confirmada com o sangue de Jesus, conforme a gente lê em 1 Coríntios 11, 25, que todo culto de ceia, geralmente nós lemos, falando do sangue da nova aliança, o sangue de Jesus. Então, o próprio Deus define assim a aliança. Hebreus 8, 10. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente, e as escreverei em seu coração, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Esse é o pacto. Em outras palavras, a aliança divina, o pacto divino, cria uma comunidade humana. E o compromisso que Deus mesmo faz conosco na nova aliança, confirmada pelo sangue de Cristo, esse compromisso cria e modela o compromisso que nós fazemos uns com os outros no pacto que temos na igreja. Foi isso que vimos nas últimas mensagens, nas 3 primeiras mensagens da série. Em outras palavras, até agora o nosso foco foi demonstrar que o pacto que nós temos como igreja se relaciona com Deus e ele é derivado do pacto que Deus tem conosco. É assim que nós somos, e foi isso que dissemos. Então, eu recomendo que você vá lá no nosso canal no YouTube ou no site da igreja, se você não assistiu às mensagens, e procure compreender de onde nós tiramos essa ideia. A partir de agora, o que nós faremos é mergulhar no nosso pacto em si. E se você quer conhecer o pacto, se você nos visita, o nosso pacto hoje, nós imprimimos ele na pastoral do boletim que você recebeu. O texto pastoral do boletim de hoje é o pacto. Esse pacto foi escrito em 1800 e alguma coisa, no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos, por um pastor e uma comunidade de igrejas batistas, e desde então a gente o utiliza. Desde então não, porque os batistas eles chegam ao Brasil no final do século XIX, e os nossos primeiros missionários se encarregaram de traduzir do inglês para o nosso idioma esse pacto. Então, nós vamos mergulhar trecho a trecho nesse pacto, e hoje nós vamos estudar apenas a introdução dele, restando depois disso 5 mensagens aproximadamente, uma para cada parágrafo desse pacto. Mas antes eu preciso fazer uma afirmação. Eu não sei se você percebe, eu não sei se você está ciente, mas o que a gente está estudando nesta série de mensagens, ou seja, quando a gente chama uns aos outros a uma reafirmação séria e prática de vida, em comunhão estabelecida por um pacto, por uma aliança, quando nós chamamos uns aos outros a prestação de contas a Deus, a prestação de contas ao irmão, porque é isso que o pacto faz.
Quando nós fazemos isso, nós estamos falando de algo que é extremamente contracultural. Sim, contracultural. Porque a nossa cultura, ela abomina, literalmente, compromissos formais estabelecidos. A nossa cultura abomina pactos. A nossa cultura abomina a ideia de prestação de contas da vida da gente para os outros. E o que a gente costuma dizer sempre, não é de hoje, é: ninguém tem nada com a minha vida, eu não presto contas da minha vida a ninguém. Essa é a atmosfera dos dias em que vivemos. E é nesse contexto, e é nessa atmosfera que nós estamos chamando a Segunda Igreja Batista em Goiânia a redescobrir o seu pacto e entender que viver de forma pactuada nos coloca na contramão de tudo que o mundo nos diz. Para você ter uma ideia, o jornal Hoje, de 3 de março de 2017, apresentou uma reportagem que elucida o nosso ponto. Dizia assim a reportagem: cresce a procura por união estável no lugar do casamento tradicional. De 2011 a 2015, a união estável aumentou 57% no país. Já os casamentos cresceram 10%. Você ouviu isso? Nas uniões que por aí estão e que as pessoas costumam chamar de casamento, das que surgiram entre 2011 e 2015, apenas 10% foram na forma de casamento, tradicionalmente falando. 57% delas são simplesmente uniões estáveis. Rodrigo Dantas, diretor do Colégio Notarial do Brasil, tem a ver com cartórios, ele deu a seguinte explicação para esse fenômeno. Ouça e preste atenção. É muito mais simples para as partes a união estável. Elas comparecendo no cartório com documento de identificação, declarando perante o tabelião essa relação existente, isso é formalizado na hora. Não depende de retorno ao cartório para celebração formal, não há necessidade de testemunhas. Ao passo que o casamento não só exige 2 testemunhas, exige declaração de testemunhas. O rigor formal da união estável é menor. E as pessoas não querem o rigor. Essa matéria do jornal Hoje termina com o seguinte comentário do repórter que a fez, seguida da declaração ou da afirmação de um psicólogo, que eu quero que você escute também. Por favor. O repórter diz assim: a escolha pela união estável mostra uma mudança no comportamento social que não está mais tão apegada ao ritual do casamento. E o psicólogo complementa. Marco Aurélio Mello, psicólogo, diz assim: essa prestação de contas do casamento para a sociedade, essa prestação de contas para a sociedade que o casamento como ritual significava, também enfraqueceu. Então a vida privada se encontra de um jeito que as pessoas não precisam mais dar satisfação do que acontece. Essa é a nossa cultura. As pessoas não querem mais compromissos formais. As pessoas não querem mais pactuação. As pessoas não querem mais prestar contas umas para as outras. Se isso é verdade no que diz respeito à família e relacionamento e casamento, você acha que isso também não é ainda pior no que diz respeito à igreja? É trágico. E o reflexo do que nós estamos vendo na sociedade, o reflexo disso está na forma como as pessoas vivem em sociedade, como elas vivem em igrejas.
E os estudiosos dizem, com fundamento de estudos sociológicos, que a nossa cultura ocidental está caminhando a passos largos para o que se chama de caos. Deixa eu te dar uma ideia. Em 1985, um dos sociólogos mais importantes do mundo era professor na Universidade de Berkeley, na Califórnia. O nome dele é Robert Bellah. Robert Bellah. Se você quiser pesquisar sobre esse homem, vá atrás. Robert Bellah, B-E-L-L-A-H. Ele escreveu um livro que infelizmente não está em português, deveria estar. E o título é Hábitos do Coração. Individualismo e compromisso na vida americana. Hábitos do coração. Habits of the Heart. Procura para você ver e dê uma olhada. Trata-se de um estudo sobre, como o próprio título do livro diz, sobre o individualismo americano. E não é apenas um estudo, é uma advertência de que a perda de ideais como compromisso, comunidade, aliança ou pacto, ou seja, na medida em que a sociedade abandona compromissos formais, a ideia de comunidade, a ideia de aliança, a ideia de pacto, o que se colhe é a ruína de uma sociedade. Não apenas dos Estados Unidos, mas do Ocidente, do Brasil. E o sociólogo, ele partiu de uma afirmação feita por um francês chamado Alexis de Tocqueville. E Alexis de Tocqueville, ele descreveu a América de 200 anos atrás da seguinte forma, abre aspas, essa gente não deve nada a homem algum e dificilmente espera algo de alguém. O individualismo. Não deve nada a ninguém, não espera nada de ninguém. Tocqueville continua e diz que essa gente forma o hábito de pensar em si mesmo, isoladamente, e imaginar que todo o seu destino está em suas próprias mãos. Gente, assistam aos filmes que ditam a cultura dessa geração e veja se o que se prega nas grandes telas dos cinemas não é exatamente essa ideia de que eu tenho destino nas minhas mãos. O destino está nas minhas mãos, e as minhas mãos, e eu, dono do destino, sou inclusive superior a um povo, a uma nação. Os jovens sabem do que eu vou dizer, porque eles seguem a série aí, Vingadores, por exemplo. Saiu um novo filme, se Deus permitir, amanhã ou no feriado eu devo ir assistir. E qual é a grande ideia em alguns dos episódios passados? O Tony Stark, o Homem de Ferro, ele é maior do que o Senado americano. Ele vai salvar o mundo, porque todas as estruturas estão corrompidas. O super-homem tem que vir de outro planeta e ele é maior do que todo o sistema e congresso americano e mundial. Você observa que o indivíduo foi colocado acima de todas as instituições. E se há alguma salvação para o mundo, é que surja um super-herói acima de qualquer instituição, porque as instituições estão destinadas ao fracasso e merecem ser destruídas. Essa é a ideia. Uma sociedade que não espera nada de ninguém. Uma sociedade que não presta contas a ninguém. Uma sociedade que pensa em si mesma de forma isolada e que imagina que o destino de tudo está em suas próprias mãos. E aí, Robert Bellah, ele vai dizer no livro que a democracia, conquanto seja a melhor forma de se viver em sociedade, ela também traz um grande problema. A democracia tende a fazer os homens esquecer seus antepassados. Como que dizendo, eu não preciso de quem veio antes de mim, e eu cuido de dar um sentido para o que virá depois.
E aí nós vivemos nessa sociedade utilitarista, onde se dá resultado é bom, se dá lucro tem valor, se não vamos destruir e derrubar. Duas coisas definem a nossa sociedade, o Robert Bellah vai dizer no livro, utilitarismo e o individualismo. E isso está na igreja. O utilitarismo está na igreja quando você para e pensa assim, essa igreja não atende minhas necessidades. E quando você diz necessidade, você não está levando em conta o evangelho que é pregado nela, a forma como ela busca fazer o evangelho se espalhar no coração e na vida das pessoas. Você mede em termos de prestação de serviços, o que tem a oferecer para mim, o que tem a oferecer para os meus filhos, o que tem a oferecer para a minha intelectualidade, ou para o meu bem-estar. Esse é o utilitarismo, é assim que a gente escolhe restaurante. Como é que você escolhe restaurante no shopping? Você sai olhando pelos letreiros. Chama atenção. Eu estava pensando outro dia, nós chegamos ao absurdo histórico de escolher comida. Você chega assim naquela bancada de comida no restaurante de quilo, aí você olha e fala, nossa, carne feia, não sei se eu quero isso não. Nossa, o cheiro não está bom. Gente, nós vimos o vídeo aí de Moçambique, tem gente que não tem o que comer, mas a nossa sociedade escolhe comida dizendo, essa não, não gosto, não quero. Eu fico mal vendo isso. E da mesma forma a gente escolhe a igreja. Lá não, aquele pastor usa gravata borboleta. Não, naquela lá o pastor prega de camiseta. É assim que as pessoas escolhem a igreja. É o utilitarismo, é o individualismo, se faz bem a mim. E Robert Bellah vai dizer que uma sociedade assim é desgraçadamente corrompida e caminha a passos largos para o caos. O livro que ele tinha escrito antes de Hábitos do Coração tem um nome interessante. Foi lançado em 75, O Pacto Quebrado. Gente, esse homem não é crente até onde eu enxergo ou li sobre ele. E o que ele está dizendo é que uma sociedade que ignora pactos, compromissos, alianças, formalidades, prestação de contas, certos rigores, uma sociedade assim cai no buraco do utilitarismo, do individualismo e se destrói. Por que eu fiz essas considerações? Por que eu estou conectando o nosso pacto com esse perigo do individualismo ocidental? Não é para dizer que o pacto vai salvar a sociedade. Porque o nosso pacto está firmado em Cristo Jesus, e ele vai ser válido para nós, o Brasil se mantendo em pé ou caindo. O principal compromisso com Deus não é com a América, não é com o Brasil. O principal compromisso de Deus é com a sua glória. É com a sua igreja, que é hoje determinada pelo próprio Deus como o teatro da glória de Deus. Então, o meu objetivo, quando eu tento colocar um paralelo entre uma igreja que busca viver em pacto com esse estudo da sociologia desse homem de renome e importância, é para dizer duas coisas. Primeiro, eu espero que a gente acorde, porque na medida em que todos nós estamos sendo influenciados pela cultura, e, portanto, por mais que se torne estranho a gente ter que dizer que uma igreja vive de prestar contas uns para os outros, de firmar pacto, isso tudo influenciado pela cultura, por mais que isso às vezes soe estranho para nós, eu ouvi pessoas dizerem, depois que a gente começou essa série, poxa pastor, eu nunca ouvi falar isso. E isso é triste, porque se não foi o primeiro, foi o segundo documento que os nossos missionários pioneiros traduziram quando chegaram ao Brasil. O primeiro foi a declaração doutrinária, o que a gente crê. O segundo foi o pacto, como a gente se comporta. Tamanha a importância desses documentos, e a maioria dos meus colegas pastores ao longo da história não deram a mínima importância para isso.
Então, por mais que de repente vai parecer radical para alguns, para outros, vai se tornar um porto seguro, e tem que ser assim para todos nós. Porque o pacto traz estabilidade, ordem e verdadeiramente progresso para o Evangelho. O segundo objetivo é que eu quero demonstrar para vocês, quando eu faço esse paralelo entre redescoberta do pacto e o que a sociologia está dizendo de uma sociedade sem pacto, é a importância desse tema. Porque mesmo sociólogos, que aparentemente não têm um compromisso com a igreja evangélica como a gente tem, mesmo eles falam da urgência de se redescobrir pacto e compromisso. Então, meu povo, nós não estamos tentando estabelecer uma igreja legalista quando a gente reflete sobre isso. Pelo contrário, uma igreja que redescobre o que é ser igreja e o valor de se ser igreja como se deve ser igreja. Pois bem, vamos mergulhar no pacto. Parágrafo 1º do pacto. Está no boletim. Se você recebeu, veja o primeiro parágrafo. E eu quero pensar com você nele hoje. Lê-se assim o primeiro parágrafo do pacto. Tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e batizados sob profissão de fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos-nos, unânimes, como um corpo em Cristo, firmar solene e alegremente, na presença de Deus e desta congregação, o seguinte pacto. Preste atenção, cada palavra aqui foi escolhida com cuidado. Outra coisa, a nossa geração, ou ela despreza as palavras, já que nós somos a geração do emoji, não é? No WhatsApp você manda carinha chorando, carinha rindo, legal, não legal, ok, e assim por diante. Ou a gente despreza palavras, ou a gente usa palavras sem levar em conta o poder delas, não no sentido místico, e de fato a função delas. Pois bem, o nosso pacto, ele é cuidadoso na escolha das palavras. Então eu quero propor a vocês algumas observações quando a gente olha para esse primeiro parágrafo. Primeiro, no que se fundamenta esse pacto? Qual é o fundamento do pacto? Segundo, quais são os pré-requisitos para as pessoas que desejam formar o pacto conosco aqui na igreja? Porque esse pacto não é para os visitantes, é para os membros. E aqueles que nos visitam e nós oramos para que você deseje tornar-se membro da igreja, precisa entender, portanto, quais são os pré-requisitos para isso acontecer. Terceiro, quem testemunha esse pacto? Todo pacto requer testemunhas. Quais são as atitudes, em quarto lugar, de quem firma o pacto? E por último, pacto, nós vamos ver, é uma tomada de decisão. Então vamos lá, o fundamento do pacto, em primeiro lugar. O fundamento do pacto da igreja é, veja aí, Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Esse é o nosso fundamento. Essa é a razão de ser desta igreja. Ele, Jesus Cristo, é único e suficiente Salvador. Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios 3, versículo 11, ele diz que ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. A igreja é edificada sobre o sangue de Jesus Cristo que foi derramado por nós na cruz. Porque, segundo a Bíblia, um pacto entre Deus e o seu povo, o pacto entre Deus e o seu povo, para ser estabelecido, requer que haja um sacrifício.
há de se ter derramamento de sangue. Porque o salário do pecado é a morte. No momento em que o homem pecou e se separou de Deus, alguém tem que morrer. E lá no Antigo Testamento, a frase hebraica utilizada para escrever o estabelecimento de um pacto, em Gênesis 15, 18, quando fala que Deus estabeleceu um pacto com Abraão, a palavra hebraica, a frase, literalmente significa: Deus cortou um pacto. Karat beirit é a expressão hebraica. Cortou um pacto, firmou um pacto. E aí você lê em Gênesis 15, de 7 a 11, que o Senhor Deus disse a Abraão: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para lhe dar essa terra como posse. Abraão perguntou: ó Senhor soberano, como posso ter certeza de que eu possuirei de fato a terra? O Senhor respondeu, e aí Deus fez um pacto com Abraão. Deus disse a Abraão: eu te chamei para te dar a terra prometida como herança. E Abraão diz: tá, vamos fazer um pacto. Qual é a garantia de que o Senhor vai fazer isso? E aí o verso 9, o Senhor pede uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos de 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abraão apresentou os animais ao Senhor e os matou. Em seguida cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, vinham. Ou as aves ele não cortou, e as aves de rapina, os urubus, vinham tentando comer a carcaça, mas Abraão não deixava. O que esse ritual nos ensina? Pegar o animal, partir ele ao meio e deixar uma parte de cá e outra de lá. Esse ritual é um tipo de juramento que dizia o seguinte naquela cultura: se algum de nós quebrar a parte que lhe cabe do pacto, que aconteça com ele o que aconteceu com esse animal, seja partido ao meio. Para você entender que era isso mesmo, olha o que está dito em Jeremias 34, 18. Jeremias 34, 18. Porque não cumpriram os termos do meu pacto, da minha aliança, eu os cortarei ao meio, como vocês cortaram o bezerro e caminharam entre as duas partes para confirmar o nosso pacto. Está vendo? O pacto de Deus com Israel foi estabelecido com sangue no Antigo Testamento, sangue de animais, sangue que apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, conforme João 1,29 diz. Agora, no Novo Testamento, o pacto com Deus foi selado por sangue, não de animais, mas pelo sangue do próprio Filho de Deus, Cristo Jesus. Por isso que na ceia nós falamos do sangue da nova aliança, 1 Coríntios 1, 11 e 25. Então o pacto que nós temos uns com os outros na comunhão da igreja está fundamentado na cruz de Jesus Cristo. Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador, é o nosso fundamento. Por isso que Paulo, quando ele vai pregar aos coríntios, lá em 1 Coríntios 2, de 1 a 5, ele diz assim: irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes, nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus, pois decidi que enquanto estivesse com vocês, não me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Paulo disse: o que eu resolvi pregar para vocês foi o fundamento de tudo. Lá abri mão de sabedoria humana e preguei o fundamento de tudo. E eis o fundamento de tudo, Jesus Cristo e Ele crucificado. Agora, é preciso que se diga, gente, que quem quebrou o pacto não foi Deus, fomos nós. Fomos nós que quebramos o pacto com Deus. Portanto, quem deveria morrer éramos nós. Mas Deus agiu com graça, sacrificando o próprio Filho. Isaías 53, de 4 a 10. Deus sacrificou o próprio Filho no nosso lugar para perdoar os pecados de todo aquele que nele crer. João 3,16.
Pai, Filho e Espírito Santo estão juntos, o Deus Trino na nossa salvação. Deus Pai planejou, Deus Filho viveu sem pecado, foi crucificado, sepultado e ressuscitou. Deus Espírito Santo aplica essa salvação aos nossos corações. Então Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador, é o fundamento do nosso pacto. É isso que nos torna igreja. Essa é a nossa mensagem. Por isso nós damos a vida, se preciso for, para que todos ouçam que Jesus é único Salvador e suficiente Salvador. Por que que a gente diz que Ele é único? Porque Atos 4:12 diz que não há salvação em nenhum outro nome, não há outro nome debaixo do céu pelo qual nós possamos ser salvos. Ele é o único nome que salva. Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 2:5, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. E Ele deu a vida para comprar a liberdade de todos. Então, Jesus Cristo crucificado é o único Salvador. Por isso nós não apresentamos outras entidades, outros nomes, outros santos. Porque nós não conseguimos encontrar na Bíblia razão para dizer que entre Deus e nós existe um outro mediador além de Jesus. Não existe isso. Ele é o único Salvador. E Ele é o suficiente Salvador, porque Ele morreu de uma vez por todas, Hebreus 9:12. E nada mais é necessário para a nossa salvação, não precisa que se repita o sacrifício de Jesus em todos os cultos. Por isso nós não entendemos que o que se faz ou o que acontece na missa seja bíblico, onde na missa é a ideia de que o sacerdote está sacrificando de novo o corpo de Jesus, e aí a hóstia se torna o corpo literalmente, e o vinho que o padre bebe é o sangue. Não, nós não entendemos que seja assim, porque Hebreus 9:12 diz que o sacrifício foi oferecido de uma vez por todas, e o que se celebra na ceia é apenas um memorial do que já aconteceu. Ele é suficiente. Não precisamos fazer nada além de nos arrepender dos pecados e crer. Por isso que o nosso pacto se fundamenta na seguinte frase: Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Esse é o fundamento dessa igreja, não há outro. Segunda coisa, os pré-requisitos do pacto. Quem são as pessoas que entram em pacto? As únicas pessoas que podem firmar um pacto com a igreja são aquelas que foram regeneradas pelo Espírito, deram provas de salvação através de arrependimento e pública profissão de fé pelo batismo. Vou repetir, você foi regenerado pelo Espírito, o Espírito te convenceu do pecado, da justiça, do juízo. Você se arrepende do seu pecado, de viver para si mesmo, de viver para outros ídolos ou deuses. Você se arrepende disso e você se volta para Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E você então deposita nele e somente nele a sua fé. E essa fé você a professa pelo batismo. Olha o que diz o pacto. Começa assim: tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Esse ato de ser levado pelo Espírito é a regeneração. É Deus transformando seu coração de pedra em carne, é Deus colocando em você convicção de pecado, é Deus te dando olhos para Jesus, é Deus fazendo você olhar para Jesus com arrependimento e fé, e aí você recebe esse Jesus, você crê nele, você o aceita, você o abraça, e você faz dele o seu Salvador, o seu Senhor, e você professa a fé nesse Cristo através do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você quer um texto bíblico, dentre tantos, que ilustra exatamente o que está aqui no nosso pacto?
Abra sua Bíblia em Atos 16, de 13 a 15, e veja o que aconteceu com Lídia, o primeiro fruto do apóstolo Paulo na Europa, lá na cidade de Filipos. Veja que nessa passagem de Atos 16, de 13 a 15, você vê o que está aqui no pacto. O nosso pacto, o pacto dos batistas, ele é bíblico, ele não é invenção de homens. Então, o pacto diz, o pré-requisito para ser membro de uma igreja, primeiro, regeneração, arrependimento, fé, profissão de fé pelo batismo, certo? Olha o que diz sobre Lídia, Atos 16, de 13 a 15. No sábado saímos da cidade, Paulo e Lucas, e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma delas era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Agora ouça, enquanto ela nos ouvia, Paulo pregando, Lucas pregando, enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração, ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo e foi batizada. Percebeu? A palavra foi pregada, o Espírito abriu o coração dela, levou-a a aceitar o Jesus Cristo, ela aceitou e ela então professou a fé pelo batismo. Por isso que batistas não batizam crianças, recém-nascidos. Ah, pastor, mas e se morrer antes do batismo? Nós cremos que a criança, em estado ainda de não ter condições de tomada de decisão, ela vai sim para o céu, sem batismo. Não porque ela seja boazinha, mas porque o sacrifício de Jesus paga pelo pecado dela. O que nós entendemos como batismo é o que está posto aqui na Bíblia. A pessoa ouve a palavra, ela é convencida pelo Espírito, o Espírito coloca arrependimento, fé, ela aceita Jesus e ela professa a sua fé pelo batismo. Foi assim que nasceu a igreja em Filipos. A nossa declaração doutrinária, no artigo 5º, que trata da salvação, diz de forma acertada que a regeneração é o ato inicial da salvação em que Deus faz nascer de novo o pecador perdido, fazendo dele uma nova criatura. É obra do Espírito Santo em que o pecador recebe o perdão, a justificação, a adoção como filho de Deus, a vida eterna e o dom do Espírito Santo. Nesse ato da regeneração, o novo crente é batizado no Espírito e pelo Espírito é selado para o dia da salvação e é liberto do castigo eterno dos seus pecados. É isso que nós cremos. Então, se você pensa em tornar-se membro dessa igreja, a primeira coisa que a gente espera e ora para que aconteça em você, convicção de que você, e também eu, nós somos pecadores, fomos separados da glória de Deus e precisamos de perdão e salvação. 1 de João 5, verso 1, diz que todo aquele que crê em Jesus é nascido de Deus. Todo que crê é nascido, ou seja, creu porque Jesus fez nascer de novo, ou Deus pelo Espírito fez nascer de novo. Pedro vai dizer que arrependimento e fé para a salvação são testificados no batismo. Atos 2:38, Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Verso 41 de Atos 2, os que creram nas palavras de Pedro foram batizados. Percebeu? Você se arrepende, crê, professa a fé pelo batismo e firma um pacto com a igreja. Em Mateus 16, de 15 a 19, quando Pedro confessa que Jesus é o Filho do Deus vivo, Jesus diz assim: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Não sobre Pedro, mas sobre pessoas que, como Pedro, reconheceram que Jesus é Senhor e Salvador. Assim nasce a igreja.
Por isso, as únicas pessoas que podem firmar um pacto com uma igreja batista são aquelas que foram regeneradas pelo Espírito, deram provas de salvação através de arrependimento e fé na sua pública profissão de fé seguida pelo batismo. Quem são as testemunhas do nosso pacto? Todo pacto tem que ter uma testemunha, ou testemunhas. Olha o que diz o pacto. O pacto, ele é firmado na presença de Deus e desta congregação. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e cada membro desta igreja são não apenas partes integrantes do pacto, mas também testemunhas do pacto. Alguns pactos mais antigos, lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, acrescentam uma terceira testemunha, na presença de Deus, dos anjos e desta congregação. Mas a nossa diz apenas na presença de Deus e desta congregação. Qual é o valor de 2 ou 3 testemunhas no nosso pacto? Veja que até nisto os batistas se preocuparam. Porque a Bíblia diz, por exemplo, em Deuteronômio 17:6, que o testemunho que vale é o testemunho de 2 ou 3 testemunhas juntas. Então, Pai e a congregação. Em Mateus 18:16, Jesus falando da disciplina na igreja, da necessidade de haver 2 ou 3 testemunhas. Em 2 Coríntios 13:1, Paulo fala da necessidade de 2 ou 3 testemunhas. Então veja que o nosso pacto, ele segue o entendimento bíblico. Então nós chamamos como testemunha do pacto que nós firmamos, Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e cada membro da igreja, nós temos testemunhas. Da mesma forma que um documento, para ser legal e válido, precisa ser assinado na presença de notários ou de tabeliães, autenticado em cartório. E só assim é conferido ao documento fé pública de autenticidade. E o que autentica o nosso pacto é que ele é firmado diante de Deus e desta congregação. Em quarto lugar, as atitudes de quem firma o pacto. O fundamento é Jesus Cristo. Os pré-requisitos é regeneração, seguido de arrependimento, fé e profissão de fé pelo batismo. As testemunhas é Deus e a congregação. E 2 atitudes se requer de quem firma o pacto. Olha o que diz aí. Decidimos-nos unânimes, como um só corpo em Cristo, firmar solene e alegremente. Requer-se de quem firma o pacto 2 coisas, solenidade e alegria. Solenidade significa que nós estamos levando isso unanimemente a sério. Solenidade tem a ver com seriedade. É uma coisa séria. Quando você diz, eu vou me tornar membro desta igreja, você faz isso de uma forma séria, solene. Mas ao mesmo tempo alegre. E alegre tem a ver com prazer. Prazer porque eu estou me unindo com um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, com o povo de Deus aqui na Segunda Igreja Batista em Goiânia. Então, o que se espera de cada membro desta igreja, ao firmar o pacto, é solenidade, seriedade. Em segundo lugar, alegria, prazer, orgulho santo e dizer, eu sou membro dessa igreja. E a última coisa, pacto é uma tomada de decisão. Diz assim o nosso pacto, decidimos-nos unânimes como um corpo em Cristo, firmar solene e alegremente na presença de Deus e desta congregação o seguinte pacto.
Então, meu povo, o que nós estamos fazendo aqui é firmar um pacto. E ao firmar um pacto, nós estamos admitindo, unanimemente, inquestionavelmente, que a gente precisa um do outro. Eu tomo a decisão de me juntar ao corpo de Cristo, porque Jesus estabeleceu que assim deveria ser, porque eu preciso do outro. E o outro precisa de mim. Não dá para se ter a ideia de que minha fé basta, minha fé em Deus, eu com Deus, sem igreja. Não basta. Esse é um cristianismo anômalo. Eu sempre uso essa ilustração para os membros da igreja, permitam-me usar novamente. Sabe o que é uma pessoa que se diz crente sem igreja? É a mesma coisa de você sair na rua, na calçada da sua casa e dar de cara, digamos, com um braço no chão. O que você vai achar quando você achar um braço no chão, um dedo no chão, uma perna no chão, um quadril no chão, uma cabeça no meio da rua? O que você vai olhar e vai dizer, meu Deus, que isso? Porque não é normal ter perna na calçada, braço na calçada. E quando você então fala de alguém que é crente, sem o corpo, sem a igreja, você está dizendo isso. Eu sou uma perna independente. Eu sou um dedo que não precisa do corpo. Eu sou um pescoço que vivo bem sendo só pescoço sozinho. É uma anomalia. E aí você toma a decisão unânime, como um corpo em Cristo, de firmar o seguinte pacto. E por isso eu li o texto de Hebreus 10, 25. No início. Não nos deixemos de congregar como é o hábito de alguns. Isso não pode acontecer. Porque eu preciso do outro para me encorajar, para me erguer, para me exortar, para me animar, para cobrar de mim contas. Escuta, Luiz César, você está sumido, como é que está a sua vida? Você está precisando de alguma coisa? Eu preciso disso, eu preciso de desafio, eu preciso de consolo, eu preciso de exortação, eu preciso de encorajamento, eu preciso de comunhão, eu preciso do corpo. E por isso eu firmo um pacto. Então, pacto é uma tomada de decisão, decisão por Cristo e pelo corpo de Cristo. E é isso que a gente celebra na ceia, e nós vamos celebrar agora. Todos aqueles que professaram fé pelo batismo e estão em plena comunhão na sua igreja. Ceia não é para quem não é membro em comunhão da igreja. Ceia não é um ritual místico, que eu vou lá, participo e saio mais abençoado, não é isso. Ceia sou eu parando e refletindo, examinando a mim mesmo e dizendo, eu sou um seguidor de Jesus, membro do corpo de Cristo. E se você ainda não é, o que eu mais desejo hoje à noite é que você entenda a necessidade de ser. De se arrepender e crer e buscar professar sua fé pelo batismo. Por isso, fale comigo no final, venha para a classe que nós vamos começar. Você que quer vir de outra igreja, venha conhecer mais sobre essas coisas, mais a fundo. Nós vamos celebrar a ceia, tendo o pacto em mente. Mas agora eu quero convidar todos os membros da igreja. Os membros da igreja vão ficar em pé e nós vamos ler juntos o pacto que está aí no boletim. Todos os membros da igreja.